Fernanda Manhota, o primeiro debate que aconteceu presidencial, que foi na CNN americana, que teve Donald Trump e Joe Biden, ele foi um debate absolutamente decisivo, que retirou da disputa o presidente dos Estados Unidos, que buscava a reeleição. Este debate de ontem, ele traz muita informação, alguns posicionamentos, reposicionamentos, como a gente viu, mas ele não foi absolutamente avassalador nos rumos, pelo menos até agora. Quer dizer, quero saber se essa é também sua análise, né, Manhota, de uma maneira geral e misturando um pouco também dessas falas que a gente viu. Olha, Débora, de fato, ele não cria nenhum fato político novo no sentido de que atravessa a eleição com um golpe, né, que seja definitivo, mas ele foi um debate muito mais equilibrado do ponto de vista do papel desempenhado por cada um dos candidatos, o que, em termos práticos, resulta em uma posição mais favorável à Câmara do que ao Trump, porque nesse momento ser apenas equilibrado não é bom, né? Quer dizer, eles precisam endereçar uma mensagem que seja recebida pelos grupos que potencialmente podem ser eleitores que eventualmente ainda não foram sensibilizados. O Donald Trump certamente vai ser abraçado pela sua própria comunidade, por aqueles que já fazem parte do movimento MAGA, inclusive falou para esse público boa parte do tempo, mas perdeu algumas oportunidades de fazer os acenos que poderia ter feito para grupos mais moderados. A Câmara, nesse sentido, e acho que as pesquisas mostram um pouco isso, ela teve mais êxito em tentar se mostrar como alguém presidenciável, como alguém que estava ali para tentar denunciar, né, eventuais inverdades e também apresentar propostas. É claro que os dois reivindicaram ali um pouco da ideia de que eles seriam os candidatos da mudança, quando não é verdade para nenhum dos dois casos, né? Kamala é vice-presidente atual do país, o Donald Trump era o presidente até outro dia. De qualquer maneira, como o momento nos Estados Unidos é de grande apreensão e muita impopularidade do atual governo, a ideia é que todo mundo tenta se afastar disso. Existem alguns grupos que eu acho que vale a pena mencionar, porque são os grupos que de fato vão ser decisivos nessa eleição. E é para esses grupos que esses dois candidatos ontem estavam falando. A gente está basicamente aqui, né, se referindo a independentes, eleitores brancos mais velhos, latinos, afro-americanos e os republicanos anti-Trump. São esses os candidatos, são esses os eleitores que os candidatos estão mirando. Eu tenho a sensação de que Trump, desses 5 grupos, ele foi particularmente muito endereçado, né? Ele tinha muito interesse em endereçar o seu discurso para eleitores brancos mais velhos e principalmente para eleitores latinos. Talvez o apelo que ele faça ao medo, a questão da imigração, a questão da retomada de uma economia industrial remeta à nostalgia e às necessidades desses grupos. Em contrapartida, tenho a impressão que o discurso de Kamala, pelo novo, né, por representar um movimento de avanço, de abandono dos padrões anteriores, seja algo que a favorece em relação aos independentes, em relação, sobretudo, aos afro-americanos, com quem ela tem crescido muito nas pesquisas, e também os republicanos anti-Trump. É bem interessante notar, Débora e Yuri, que ontem, durante as falas dela, né, ela foi muito enfática em deixar claro que o Trump não goza do prestígio e do apoio de boa parte de funcionários que trabalharam com ele durante a sua administração, que depois declararam que não confiam nele, e também figuras ilustres do Partido Republicano que não o apoiam nesse momento. Então, quando ela faz esse discurso, ela está, claro, mirando nesse grupo em particular. Acho que o debate como um todo, ele inevitavelmente acaba sendo superficial, não houve oportunidade de aprofundar muito, como na questão da imigração, que a gente acabou de ouvir uma sonora, na economia, mas ele foi um debate que serviu muito para que nós pudéssemos entender um pouco dos valores, ideias que pautam as duas campanhas e, principalmente, como está orientada essa estratégia em matéria de mirar esses 5 grupos e quais eles estão vendo como prioridades.